Gente, a paz do Senhor, sou o presbítero Gustavo, estamos aqui em mais um podcast da Debrase Itapevi. Hoje eu tô aqui com o esposo da Ellen, ele é o esposo da Ellen, ele é o pai do Samuel e do David, o avô do Arthur, pregador da Palavra de Deus, pastor Denilson Lima. Pastor, a paz do Senhor, boa noite. Olá, paz do Senhor, boa noite, prazer estar aqui mais uma vez em Itapevi, Júlio Renovação. Júlio Renovação já participou de bastante. Eu acho que deve ser a quinta edição que eu estou participando. Aqui em Itapevi, em Buenos Aires você não chegou a participar, só quando o pastor veio aqui. Eu estive em Buenos Aires uma vez, mas não foi no Júlio Renovação, foi num outro evento, isso mesmo. Samuel, já tenho uma amizade com o pastor Samuel de algum tempo. Sim. Recentemente, pastor, aproveitando o gancho, o senhor deu, se eu não me engano, foram 4 segunda-feiras aqui na Debrase Itapevi de escatologia, que o senhor é professor também, né? Que é o estudo do Apocalipse. Sim, foram 4 segundas-feiras. Na verdade, eu não sou um professor, eu sou um ignorante atrevido, né? Um ignorante atrevido desse. Pastor, por que estudar escatologia? Por que estudar o Apocalipse? Primeiro porque Apocalipse é um livro para a igreja, né? Isso se depreende no versículo 1 do capítulo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então esse é o motivo primordial, né? Porque ler e estudar o livro de Apocalipse é porque é um livro para os salvos. E é o livro que tem uma bem-aventurança, não só para quem lê, mas também para quem ouve. Então não tem desculpas. Eu não sei ler, é bem-aventurado quem ouve. Também ler Apocalipse é porque Apocalipse é uma mensagem de Jesus para a sua igreja. Além de ser um livro para a igreja, é uma mensagem de Jesus para a sua igreja. Por que você acha que Apocalipse geralmente a gente teme, né? Nossa, Apocalipse já tem aquele termo. Por que disso? O senhor que é um profissional da área de Apocalipse. Olha só, o Apocalipse já foi tido como, e ainda é tido como vilão do Novo Testamento. Isso por causa de algumas dificuldades básicas, né? Simbologia do livro, estrutura do livro, conceitos e métodos de interpretação do livro, o uso do Antigo Testamento no livro. Mas o que mais proporciona, podemos dizer assim, medo, escatofobia, né? Medo das coisas futuras, os flagelos no livro descrito. A ira de Deus derramada na terra. Mas a proposta do livro de Apocalipse não é revelar apenas a ira de Deus. Selos que se abrem, trombetas que tocam, taças que são derramadas na terra, porque em parte as pragas apocalípticas elas reproduzem as pragas egípcias. A proposta do Apocalipse é o Pai revelando o Filho, e não revela um Cristo ensanguentado, escarnecido, pendurado na cruz. Pelo contrário, revela um Cristo que triunfou sobre o pecado, sobre a morte. E revela uma igreja triunfante, né, que triunfa com Cristo, né? O senhor resolveu meio que se especializar nesse livro mesmo, ou aconteceu? Assim, como foi? Foi acontecendo, né? Foi acontecendo desde que eu conheci Jesus há 27, 28 anos atrás. Aí logo depois eu já me interessei, assim, foi assim algo muito de Deus, entendeu? Não é que eu me especializei nisto. Eu, como disse, eu sou ignorante atrevido nessa área. Mas eu dou outros seminários, né, sobre tabernáculo, sobre história da igreja, Gênesis, o princípio de tudo, que é um livro que eu me amarro, né? Muito é Gênesis, o Keter das Escrituras, né? Do primeiro ao último. Eu amo o livro. Eu gosto do livro. Jesus é o Gênesis e é o Apocalipse, né? Eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto. Mas diz: aqui estou vivo para todos sempre. Amém! E tem umas chaves da morte e do inferno. Uma pergunta mais particular: como é que o senhor faz para conciliar? Igual a gente falou aqui, eu falei aqui no início, o senhor é pai, é esposo, é avô do Arthur de Olhos Verdes. O Arthur é bonitão, hein? O Arthur bonitão dos Olhos Verdes. E aí? E pregador e pastor, como é que faz para conciliar a agenda e estudar e ser um pai e ser um esposo? Tem algum segredo disso daí? Eu sou recém-casado, me ajuda aí. Olha só, meus filhos, o Samuel tá aqui comigo, o Samuel tem 21 anos, o David já tem 27 anos.
casado com a Amanda, que é o pai do Arthur. Então, pai. eles moram aqui em São Paulo. Só mora eu, minha esposa e a Júlia, nossa cachorrinha, a Shih Tzu, né? Então, os meninos cresceram, apesar de que quando eles eram pequenos, eu já exercia esse ministério da itinerância, da pregação. Eu vivo disso, do altar é um chamado, família tem que entender isso aí. Graças a Deus, os meus meninos foram todos criados na igreja, né? Cresceram na igreja. Acho que nasceram, quando é um chamado, já acaba saindo natural, né? Tipo, eles já entendem que é assim e o senhor também já entende. Enfim, assim vai. Então, eu dediquei toda a minha vida a isso, né? A igreja, viajar. Eu tô vindo de uma maratona, né? É mais complicado para a esposa, né? Minha esposa tá em casa. Eu fiz uma maratona, fui na Irlanda, fui na Suíça, fui na Inglaterra, voltei, passei em casa. Pesada mesmo. Passei 3 dias, fui em Rondônia, fui em Coração de Jesus, fui em Montes Claros, estou aqui, vou a Barueri, vou a Cajamar e volto para casa. A casa é em? Vitória do Espírito Santo. Aí de casa eu já vou a Belém do Pará, vou no Paraná. Acostumou? Meu amigo, eu, para te ser sincero, eu não antes eu tinha cheio de sonhos, vontade de viajar, pregar, aquela coisa toda, entendeu? Hoje, se eu pudesse, assim, ficar mais parado, eu gostaria muito. Sério? Muito mesmo. A melhor cama é a sua cama, a melhor casa é a sua casa. E por que o senhor acha que não pode? É porque ainda não chegou a hora. Você ainda tem o mas quem sabe, né? Daqui a pouco vai ter um povo aí para pastorear, para cuidar, e aí vai estar em casa. Eu gosto muito de casa, eu amo estar em casa. Mas o senhor entende que seu chamado, pelo menos por enquanto, eu acho para... ao contrário do que alguém pensa, né? Que o ministério itinerante é uma miragem, mas o ministério itinerante é um chamado. O ministério é um chamado. Cristo exerceu o ministério itinerante. O itinerante edifica. O itinerante, quando tem uma mensagem responsável, ele edifica a igreja. A igreja precisa do itinerante. O itinerante, mais ainda, precisa da igreja. Sim, meio que compõe um outro. Então, é um chamado, é aquilo que arde. Você vem aqui, ministra, vai embora. E a igreja sai renovada. Sim, a igreja sai renovada. A contrapartida também renovada. O altar sara a gente, né? O altar nos sara. Apesar de que nem sempre a mensagem sai de acordo com o que você planejou, né? É a graça de Deus que se manifesta. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes a pessoa não entende por que não fluiu no dia, né? Porque não é do cara. Isso aqui não é um político que sobe que usa um púlpito, né? Para falar sobre política. Não é um filósofo que está falando sobre filosofia. Apesar de que a pregação não é um dom, pregar é uma arte, né? Os políticos pregam muito bem. Mas aqui envolve o lado espiritual. Não é só pregar, né? Não é só pregar, você precisa fluir, e às vezes Deus pega e prende você. E às vezes você desce do altar mesmo, sabe? Você já ficou nesses questionamentos com Deus de tipo, Senhor, eu preparei tudo assim e tal, chegou lá, o Senhor sempre sai satisfeito? E que eu me lembro umas 3.550 vezes, mais ou menos. Questionamento é o que mais tem. Muito questionamento. Porque você precisa, por exemplo, às vezes você está no culto, e aí o culto está acontecendo, o pregador está lá parado, o cara está concentrado. Está concentrado, tem uma responsabilidade. Tem um cantor aqui nessa noite, o cantor vai cantar. Cantar é fácil. O cara pode cantar o mesmo louvor 1000 vezes. Aí eu prego a mesma mensagem aqui, já não funciona. Aliás, as pessoas pedem o mesmo louvor. Isso, Agora a mesma mensagem não... Aí o pregador precisa organizar na mente aquilo, raciocínio, entendeu? Envolve um monte de coisa. Não é chegar e receba, fica em pé, levanta a mão, olha pro irmão, dá um tapa num, corre aqui, não é. Tem que ter conteúdo, tem que ter... Precisa. Aí não é brincadeira, o povo tá ali te olhando, você precisa ter... E esperando alguma coisa. E aí não é fácil, porque você tá pregando sempre... olha quantas vezes eu vi aqui, mas não tem jeito, você precisa de Deus, né? Quando a gente chegou, a gente tava ali fora, o senhor falou, tô preocupado com a palavra aqui. Porque eu tô aqui com um iPad na mão que eu escrevo, né? As pessoas às vezes falam assim, por que você escreve o sermão? Porque
Por exemplo, John Wesley escrevia os seus sermões, Charles Finney, Jonathan Edwards, todo mundo usava o sermão. O sermão é que você escreve, e hoje, que eu já estou com 50 anos, a mente já vai, entendeu? Tem gente que tem uma mente boa. Eu escrevo a maioria dos meus sermões. A gente estava falando, voltando à escatologia, você falou que tem um projeto agora, é isso? Sim. Eu acabei de gravar um curso. Apocalipse, que vai estar nas plataformas digitais, do capítulo 1 ao capítulo 22. A parte estrutural do livro, né? Eu eliminei muita coisa trivial. Tem 6 horas e meia de curso. 6 horas e meia de curso. Então é muito tempo de curso, né? Então depois a gente faz uma segunda parte, falando mais especificamente de algumas coisas. Porque o povo gosta de saber muita coisa do Apocalipse. O livrinho que João comeu. Ora, João comeu o livrinho, meu. João comeu. É porque ali diz respeito aos mistérios que foram revelados aos profetas do Antigo Testamento. Então as pessoas querem entender Apocalipse, essa parte mais que não é complicada, mas que não diz respeito a nós. O povo pergunta muito, por que houve silêncio no céu por quase meia hora? Não é meia hora, são 7 dias. Aquilo ali é uma unidade profética. O simbolismo do livro de Apocalipse deve ser recorrido à mentalidade apocalíptica dos dias de João. Então você não entende Apocalipse de uma hora para outra. E tem muita gente ensinando para Apocalipse, e aí vem esses conceitos, métodos de interpretação. Pessoas que ficam usando patrísticos, né? Os pais da igreja. Os caras, primeiro, eles não tinham uma linguagem uniforme no que diz respeito à escatologia. Uns era pré-milenismo, uns defendiam o pré-milenismo histórico, outros o pós-milenismo, como Orígenes, Agostinho, outro o amilenismo, como reformadores, tipo Martinho Lutero. Então, pais da igreja, reformadores, eles não são modelos de escatólogos para a gente se seguir, até porque as revelações do Apocalipse vão acontecendo com o tempo, entendeu? E principalmente eventos dentro da política, coisa que os crentes dizem assim, religião e política não se discutem, né? Mas são duas coisas totalmente discutíveis, uma vez que o sistema do anticristo, em Daniel 7, a gente vê um homem, em Apocalipse 13, um sistema, em Apocalipse 17, um homem e um sistema político, um sistema religioso e político, segue essa ordem. Sim, religioso e político, porque a política executa os propósitos da religião dele. Então, religião e política devem se discutir. Eita, então, para saber melhor desse curso, vai ter o @ do pastor, né? Dá para pesquisar lá, porque eu fiquei curioso, eu vou querer saber. Vai estar nas plataformas, eu vou fazer algumas lives para o lançamento do curso, né? Um curso com conteúdo, vai ter um e-book com cerca de 80 páginas. Um e-book com cerca de 80 páginas, com toda a estrutura do Apocalipse. Algo que vai tornar você um escatólogo aí. Pastor, muito obrigado pela participação. A gente está aqui com um mestre modesto, que eu vou falar mestre, ele vai falar que é um ignorante, atrevido. Precisa aprender muito. E daqui a pouco tem palavra de Deus aqui na nossa igreja. E você que ainda não veio no Júlio Renovação, tá perdendo tempo. Vem que tem palavra boa pra gente. Deus abençoe. Amém.